Mais uma pergunta, a última. Marcela Kamiroski. Qual a relação dos templários com a maçonaria? Última aula. Ou seja, a relação do templário com a maçonaria é a seguinte, brevemente falando, mas nós vamos explicar depois, tá? Ou seja, a maçonaria, ela está intimamente ligada com a Revolução Francesa, tá? Por que é que a maçonaria ela existe? A maçonaria ela foi fundada na Inglaterra. Ela, na Inglaterra, não desempenhou um grande papel revolucionário, porque a forma com que a gloriosa Revolução aconteceu na Inglaterra foi com outro método. Mas os artífices da gloriosa Revolução exportaram a maçonaria para a França, que na época tinha somente 3 graus na Inglaterra, quando foi para a França ganhou 33 graus, como instrumento político para derrubar o rei da França. Agora vejam só, quando a Revolução Francesa se instaurou, eles tinham 2 grandes inimigos, o Papa e o rei da França. Coincidentemente, esses 2 grandes inimigos eram aparentemente os 2 grandes inimigos dos templários. Então, séculos depois, tá? Nós estamos falando aqui de 1 ou 2 séculos depois da Revolução Francesa, que vieram com essa conversa. Séculos depois da própria Revolução Francesa, algum autor maçônico, que nós vamos mostrar, bolou a seguinte teoria. Bom, se são os mesmos inimigos, então são as mesmas pessoas. E aí criou-se a fantasia de que Jacques de Molay e os templários, depois que eles foram extintos, eles foram para a clandestinidade e esse grupo templário underground conseguiu, desde o século XIV, minar as coisas e preparar a Revolução. E em 1789, finalmente, eles conseguiram fazer a Revolução. De tal forma que conta a lenda deles, que quando o rei da França foi guilhotinado, uma pessoa subiu no patíbulo, molhou seu dedo no sangue do rei e disse: Jacques de Molay, finalmente foste vingado. Algumas fontes narram isso, sim, mas não fontes contemporâneas. Tudo bem. Então, existe uma ligação entre templários e maçonaria? Sim, existe uma ligação na falsa e fictícia história que alguns autores maçônicos inventaram para a maçonaria. Ou seja, a maçonaria é cheia de histórias fictícias, histórias maçônicas inventadas, plenamente, claramente inventadas e historicamente comprovado que a coisa é uma farsa. Por quê? Porque não há documentos. Quando você tem lá um abismo de 4 séculos entre os acontecimentos que você está narrando, em que durante 4 séculos ninguém jamais disse isso daqui, mas que você diz que você é uma sociedade secreta que sobreviveu durante 4 séculos, mas ninguém teve notícia disso, tudo isso é muito curioso, muito interessante, mas história é outra coisa. História é uma ciência um pouco mais séria do que isso. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Vocês me desculpem se vocês estão